Leitura diária da Bíblia, dia 42. Antigo Testamento, Êxodos 9, Êxodos 10. Então o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó, e dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, diz assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirvam, porque se não o queres deixar ir, e os detiverdes ainda, eis que a mão do Senhor será sobre teus gados que estão no campo, cavalos, asnos, camelos, vacas e ovelhas, com pestilência gravíssima, e o Senhor fará separação entre os gados de Israel e os do Egito, de modo que nada morra de todo o dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou o tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o dia seguinte o Senhor fez aquilo, e morreu todo o gado do Egito, mas do gado dos filhos de Israel não morreu um. Então Faraó enviou, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir ao povo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Tomai punhados de cinza de um forno, e espalhai a Moisés até o céu diante de Faraó, e virá a ser pó sobre toda a terra do Egito, o qual originará sarna que cós feridas com ulcerações nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. E tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e espalhou a Moisés até o céu, e veio uma sarna que causava feridas com ulcerações tanto nos homens como nos animais. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa das feridas, porque houve sarna nos magos e em todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor o disse a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, disse assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirva. Porque eu enviarei esta vez todas minhas pragas a teu coração, sobre teus servos, e sobre teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu estenderei minha mão para ferir a ti e a teu povo de pestilência, e serás tirado da terra. E a verdade eu te pus para declarar em ti meu poder, e que meu nome seja contado em toda a terra. Todavia te exaltas tu contra meu povo, para não deixá-los ir? Eis que amanhã a estas horas eu farei chover granizo muito grave, qual nunca foi em Egito, desde o dia que se fundou até agora. Envia, pois, a recolher teu gado, e tudo o que tens no campo, porque todo homem ou animal que se achar no campo, e não for recolhido a casa, o granizo descerá sobre ele, e morrerá. Dos servos de Faraó o que temeu a palavra do Senhor, fez fugir seus criados e seu gado à casa. Mas o que não pôs em seu coração a palavra do Senhor, deixou seus criados e seus gados no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão até o céu, para que venha granizo em toda a terra do Egito sobre os homens, e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara até o céu, e o Senhor fez trovejar e cair granizo, e o fogo corria pela terra, e choveu o Senhor granizo sobre a terra do Egito. Houve, pois, granizo, e fogo misturado com o granizo, tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que foi habitada. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito todo o que estava no campo, tanto homens como animais. O granizo também feriu toda a erva do campo, e quebrou os galhos de todas as árvores daquela terra. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: Pequei esta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, e cessem os trovões de Deus e o granizo, e eu vos deixarei ir, e não vos detereis mais. E respondeu-lhe Moisés:
em saindo eu da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que do Senhor é a terra. Mas eu sei que nem tu nem teus servos temereis todavia a presença do Deus o Senhor. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava já espigada, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eram tardios. E saído Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e o granizo, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que a chuva havia cessado e o granizo e os trovões, perseverou em pecar, e agravou seu coração, ele e seus servos. E o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor o havia dito por meio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Vai à presença de Faraó, porque agravei o coração dele, e o coração de seus servos, para fazer entre eles estes meus sinais, e para que contes a teus filhos e a teus netos as coisas que eu fiz em Egito, e meus sinais que realizei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então vieram Moisés e Arão a Faraó, e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos Hebreus disse assim: Até quando não quererás te humilhar diante de mim? Deixa ir a meu povo para que me sirvam. E se ainda recusas deixá-lo ir, eis que trarei amanhã gafanhotos em teu território, os quais cobrirão a face da terra, de modo que não se possa ver a terra, e ela comerá o que restou salvo, o que vos restou do granizo, comerão também toda árvore que vos produz fruto no campo. E encherão tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nunca viram teus pais nem teus avós, desde que eles existiram sobre a terra até hoje. E voltou-se, e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este nos será por laço? Deixa ir a estes homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus, ainda não sabes que Egito está destruído? E Moisés e Arão voltaram a ser chamados a Faraó, o qual lhes disse: Andai, servi ao Senhor vosso Deus. Quem são os que irão? E Moisés respondeu: Iremos com nossos meninos e com nossos idosos, com nossos filhos e com nossas filhas, iremos com nossas ovelhas e com nossas vacas, porque temos solenidade do Senhor. E ele lhes disse: Assim esteja o Senhor convosco se eu vos deixar ir a vós e a vossos meninos, olhai como o mal está diante de vosso rosto. Não será assim. Ide agora vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que vós pedistes. E eles foram expulsos de diante de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito para gafanhotos, a fim de que subam sobre a terra do Egito, e consumam tudo o que o granizo deixou. E estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre aquela terra durante todo aquele dia e toda aquela noite, e na manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito, e pousaram em todos os termos do Egito, em gravíssima maneira. Antes dela não houve gafanhotos semelhantes, nem depois deles vieram outros tais, e cobriram a face de todo o país, e aquela terra se escureceu, e consumiram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado, que não restou coisa verde em árvores nem em erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó fez chamar depressa a Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Mas rogo agora que perdoes meu pecado somente esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E o Senhor voltou um vento ocidental fortíssimo, e tirou os gafanhotos, e lançou-os ao Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto restou ao todo o território do Egito.
Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não permitiu a saída dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão até o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, tão intensas que qualquer um as apalpe. E estendeu Moisés sua mão até o céu, e houve densas durante trevas 3 dias por toda a terra do Egito. Nenhum podia ver seu próximo, nem ninguém se levantou de seu lugar em 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó fez chamar a Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor, somente restem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também vossas crianças convosco. E Moisés respondeu: Tu também nos entregarás sacrifícios e holocaustos para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Nossos gados irão também conosco, não ficará nenhuma casco, porque deles tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que serviremos ao Senhor, até que cheguemos ali. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não quis deixá-los ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais meu rosto, porque em qualquer dia que vires meu rosto, morrerás. E Moisés respondeu: Bem disseste, não verei mais teu rosto. Novo Testamento, Métio 26 para 69-75, Métio 27, 1 a 10. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma serva aproximou-se dele, e disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma serva aproximou-se dele, e disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E quando ele saiu em direção à entrada, outra o viu, e disse aos que ali estavam: Também este estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez com um juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que ali estavam se aproximaram, e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Assim ele saiu, e chorou amargamente. Vinda a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo juntamente se aconselharam contra Jesus, para o matarem. E o levaram amarrado, e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o havia traído, ao ver que Jesus já estava condenado, devolveu, sentindo remorso, as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, e disse: Pequei, traindo sangue inocente. Porém eles disseram: Que nos interessa? Isso é problema teu. Então ele lançou as moedas de prata no templo, saiu, e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes tomaram as moedas de prata, e disseram: Não é lícito pô-las no tesouro das ofertas, pois isto é preço de sangue. Então juntamente se aconselharam, e compraram com elas o campo do oleiro, para ser cemitério dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado Campo de Sangue até hoje. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Tomaram as 30 moedas de prata, preço avaliado pelos filhos de Israel, o qual eles avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o que o Senhor me mandou. Salmos. Psalme 20 para 1-9. Salmo de Davi, para o regente. Que o Senhor te responda no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te ponha em lugar seguro.
Que ele envie a ti ajuda desde seu santuário, e desde Sião ele te sustenha. Que ele se lembre de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Selá, que ele dê a ti conforme o teu coração, e faça cumprir todo o teu propósito. Nós alegraremos muito por tua salvação, e no nome do nosso Deus levantaremos bandeiras. Que o Senhor cumpra todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor salva a seu ungido, desde os céus de sua santidade ele lhe responderá, com o poder salvador de sua mão direita. Alguns confiam em carruagens, e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam, e caem, mas nós nos levantamos, e ficamos em pé. Salva-nos, Senhor, que o Rei nos ouça no dia de nosso clamor. Pai Celestial, agradecemos a Ti por Tuas leis que nos ensinam a viver em harmonia com os outros e a Te honrar em todos os nossos relacionamentos. Ao vermos Jesus caminhando sobre as águas e a tentativa de Pedro de fazer o mesmo, aumenta nossa fé para sairmos do barco quando nos chamares. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, e não nas ondas ao nosso redor. Que possamos confiar em Teu poder para nos salvar e Te adorar como o verdadeiro Filho de Deus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.